O parmesão é um queijo duro de leite de vaca, maturado por pelo menos 12 meses, com sabor e textura únicos devido ao processo de produção tradicional e aos ingredientes rigorosamente controlados. Uma roda deste queijo pesa cerca de 40 quilos e pode custar mais de $1.000. São necessários mais de 500 litros de leite de vaca para sua produção, e seu envelhecimento pode durar até 10 anos. Mas alguma vez você já se perguntou como este, que é considerado o rei dos queijos, é feito? No vídeo de hoje veremos o incrível processo de fabricação deste queijo que está presente em mesas de todo o mundo, desde a coleta do leite fresco até a embalagem final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Todos os anos, mais de 3 milhões de rodas de queijo parmesão são produzidas na Itália, o que movimenta impressionantes 2,2 bilhões de euros, consolidando este queijo como uma das mais valiosas exportações do setor alimentício italiano. Acredita-se que o queijo parmesão começou a ser produzido há cerca de 900 anos, e seus primeiros produtores foram monges beneditinos. O queijo parmesão, mais precisamente o parmigiano reggiano, tem denominação de origem protegida na União Europeia. Isso significa que ele só pode ser produzido em uma área delimitada da Itália chamada Emília-Romanha, que inclui as províncias de Parma, Reggio Emília, Módena e em parte da Bolonha e de Mantua. Existem apenas cerca de 300 laticínios autorizados a produzir o parmigiano reggiano, todos localizados nesta região. Isso porque as regiões geográficas específicas, onde as vacas são criadas, desempenham um papel importante na definição das características do queijo. O clima, o solo e a vegetação influenciam em grande medida o sabor e a composição do leite. As vacas são criadas dentro da área de produção delimitada e recebem uma dieta natural, composta principalmente de feno local, pasto fresco e ração vegetal. É proibido o uso de silagem ou alimentos fermentados, para evitar alterações no sabor e na qualidade do leite. Mas antes da ordenha do leite, que será usado na produção do queijo parmesão, é fundamental que seja feita a desinfecção dos úberes das vacas, pois eles podem abrigar bactérias e outros micro-organismos que podem contaminar o leite, levando a possíveis danos à saúde. Normalmente são necessários entre 550 e 600 litros de leite de vaca para fazer uma roda de parmesão que pode pesar cerca de 40 quilos. Cada roda de parmesão leva pelo menos um ano para ser feita e pode ser vendida por mais de $1.000. Depois que o leite passa por um processo natural de desnatação, no qual a gordura do leite é removida, ele é transportado para as instalações de produção do parmesão. O leite é altamente perecível e pode estragar rapidamente se não for armazenado na temperatura adequada. O uso de caminhões-tanque refrigerados ajuda a manter o leite em uma temperatura baixa e consistente, normalmente em torno de 4 graus Celsius. Isso retarda o crescimento de bactérias e preserva seu frescor durante o transporte. O leite desnatado da ordenha da noite anterior é misturado ao leite integral da manhã e aquecido suavemente em grandes caldeirões de cobre a cerca de 33 a 35 graus Celsius. Nesse momento, adiciona-se a cultura natural de soro, que é o soro fermentado obtido da produção do dia anterior. Esse soro é rico em bactérias lácticas, responsáveis por iniciar a fermentação do leite e preparar o ambiente para a coagulação. O calor aumenta a atividade das bactérias do ácido láctico, firmando a coalhada e inibindo as bactérias nocivas. À medida que o leite fermenta, ele se transforma gradualmente em uma delicada substância gelatinosa conhecida como coalhada. É um momento decisivo em que milhões de bactérias lácticas transformam a lactose em ácido láctico. Essa mudança ajusta a acidez do leite, ajuda a firmar a coalhada e cria um ambiente seguro, livre de micro-organismos indesejados.
Os mestres queijeiros monitoram de perto essa fase, garantindo o equilíbrio ideal entre acidez e textura. Uma vez que ela atinge a consistência ideal, a coalhada é cuidadosamente cortada em pequenos grânulos com o auxílio de uma ferramenta tradicional chamada espino, o que possibilita a posterior separação da coalhada do soro. A coalhada é então submetida a um aquecimento controlado, atingindo temperaturas entre 54 e 59 graus Celsius. Nessa etapa crucial, os grânulos de coalhada liberam ainda mais soro, adquirindo a firmeza necessária para o parmesão. Durante todo o processo de cozimento, os mestres queijeiros mexem a coalhada de forma meticulosa, garantindo a distribuição uniforme do calor, evitando a formação de grumos e assegurando a qualidade e a consistência do futuro queijo. 45 minutos após o cozimento, os grãos de coalhada se depositam no fundo da caldeira, formando uma massa compacta que pode pesar mais de 80 quilos. Os mestres queijeiros usam pás de madeira para guiar a grande bola de queijo até toalhas de linho que são usadas para levantar cuidadosamente essa massa. Neste ponto, a massa é dividida em duas partes iguais com cerca de 40 quilos. Cada caldeira dará origem a 2 rodas de parmesão. Após ser dividida em 2 partes, cada massa de queijo é cuidadosamente envolvida em um pano de linho, que ajuda tanto a manter sua forma coesa quanto a permitir que o soro continue escorrendo. Em seguida, cada porção é colocada dentro de um molde cilíndrico chamado facera, feito de aço inoxidável ou plástico resistente. Esse molde ajustável garante ao parmigiano reggiano o seu formato característico de roda alta e robusta. Durante cerca de 1 a 2 dias, o queijo permanece no molde e passa por um período de descanso e compactação natural, no qual o próprio peso da massa elimina o excesso de soro. Nesse intervalo, os mestres queijeiros realizam várias viragens para uniformizar a superfície e evitar deformações. É também nesse momento que a roda recebe sua identidade. Uma faixa plástica perfurada é aplicada entre a massa e o molde, deixando gravado na casca o nome Parmigiano Reggiano, além do código da queijaria e a data de produção. Depois de retirado o molde, embora o queijo já tenha adquirido o formato adequado, ele ainda não tem o sabor do parmesão que conhecemos. As rodas de queijo recém-formadas são então imersas em um banho de salmoura por um período de aproximadamente 20 dias. Este processo é essencial para desenvolver a textura, o sabor e a casca externa característica do parmigiano reggiano. À medida que o queijo absorve sal, ele perde umidade, iniciando a formação da casca, o que também ajuda a proteger o queijo contra bactérias nocivas. A salmoura retira o excesso de umidade, desidratando o queijo, auxiliando em sua preservação e influenciando sua textura, o tornando mais firme e quebradiço. Após 20 dias, as rodas de queijo são retiradas da salmoura e seguem para a etapa de envelhecimento e maturação, uma fase crítica que define seus sabores e texturas complexos. As rodas de queijo são levadas para enormes armazéns, chamados de casas de maturação, com controle de temperatura e umidade. Elas ficam dispostas em longas prateleiras de madeira, formando corredores impressionantes que podem se estender por dezenas de metros. Enquanto muitos queijos maturam por apenas alguns meses, o parmigiano reggiano precisa envelhecer por no mínimo 12 meses, sendo comum permanecer por 2 anos ou mais. Durante esse tempo, as bactérias liberam enzimas que quebram as proteínas e conferem a textura quebradiça. A maturação é também uma das etapas mais delicadas. Se a umidade não for controlada, podem surgir mofos indesejados capazes de comprometer anos de trabalho.
No passado, os queijos eram virados manualmente para evitar esse risco. Hoje, porém, a tarefa foi modernizada. Robôs programados escovam cada roda, viram os queijos, limpam as prateleiras e os reposicionam cuidadosamente. Assim, cada uma das cerca de 7.000 rodas armazenadas é virada pelo menos uma vez por semana, garantindo qualidade e uniformidade durante toda a cura e que a casca se forme de maneira homogênea. Cada queijo é monitorado e, ao completar 12 meses, passa por uma inspeção oficial feita pelo consórcio Parmigiano-Reggiano. Apenas os que atingem o padrão de qualidade recebem o selo da marca. O processo é bastante técnico. O inspetor utiliza um pequeno martelo de metal chamado martelinho de prova para bater na casca da roda em diferentes pontos. O som emitido revela se a massa está homogênea ou se existem falhas internas, como trincas ou bolhas de ar. Além disso, o inspetor analisa o formato, a cor da casca, o aroma exalado e até pequenas fissuras superficiais, verificando se o queijo manteve as características exigidas pela denominação de origem protegida. Se a roda atende a todos os padrões, ela recebe a marca oficial a fogo, com o selo oval do consórcio e a inscrição Parmigiano-Reggiano, confirmando sua autenticidade. Essas rodas podem continuar a maturar por 24, 36 meses ou até mais, desenvolvendo sabores ainda mais intensos. Quanto maior o período de maturação, maior será o preço de venda do queijo, de modo que um parmesão mais velho, com 3 anos de maturação, é vendido no mercado por uma média de $1.000 a roda. Após completar 2 anos de maturação, o Parmigiano-Reggiano atinge o ponto ideal para consumo, exibindo sua textura granulada e o sabor inconfundível. Nesse estágio, as grandes rodas são abertas com facas especiais, em vez de serradas, para preservar a estrutura natural do queijo. Dependendo da demanda do mercado, ele pode ser cortado de forma industrial em pedaços menores, fatiado ou transformado em queijo ralado. Para isso, as rodas inteiras passam primeiro por máquinas de abertura, que dividem o queijo em grandes blocos padronizados. Em seguida, esses blocos são conduzidos para linhas de corte automatizadas, que os transformam em porções menores ou fatias uniformes, prontas para embalagem individual. Quando o destino é o queijo ralado, os blocos passam por trituradores específicos que produzem granulados finos ou flocos maiores, sempre sob rigoroso controle de higiene e pesagem. Cada porção é cuidadosamente embalada a vácuo ou em embalagens seladas, garantindo a preservação do aroma e da qualidade. Finalmente, o produto é enviado a distribuidores e lojas de diversos países, levando o autêntico sabor italiano para consumidores de todo o mundo. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.